Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Senhores e Srs. Secretários de Estado. Nós temos a eterna discrepância, ainda bem que temos, Sra. Ministra, porque, infelizmente, o tempo está-nos a dar razão. E repare, com esta lei da mobilidade, o que é que aconteceu em Portugal. Os timorenses chegaram, sem saber como, chegaram a Portugal, chegaram ao Alentejo, vieram para Lisboa, e o que é que nós lhes demos? Nós demos-lhe o viver na rua. E o viver na rua com um pão e leite por dia. Isto foi o que nós demos aos timorenses, que mandámos vir, venham para Portugal, venham que nós estamos aqui, de braços abertos para os acolher, para dar tudo. E esta Secretaria de Estado falhou. Aliás, num governo normal, a senhora Secretária de Estado para a Igualdade e Imigrações já se tinha demitido. Isto era num governo normal. Mas estamos num governo do Partido Socialista, onde já em tempos, em 2017, vou aqui recordar, que houve uma ministra, que houve incêndios gravíssimos na zona de Pedrógão Grande, morreram dezenas de pessoas e essa ministra também não teve a coragem nem a hombridade de se ter demitido, como fez, por exemplo, uns anos antes, o saudoso Jorge Coelho, quando o acidente na ponte entre os rios, que ainda foi um político à altura dos seus pregadinhos e que se demitiu nesse momento porque era apenas ministro ou secretário de Estado daquela tutela na altura. O que se passa com os migrantes timorenses que estão em Lisboa e que estão por Portugal? Nós precisamos saber. O PSD fez há pouco uma pergunta pertinente. Como vamos resolver esse problema? É verdade, como vamos resolver. Mas mais importante, ou tão importante, de como vamos resolver, é como é que eles chegaram a Portugal. E o que é que vêm fazer? Porque a grande maioria não tem contratos de trabalho. Vêm, chegam a Portugal. Aliás, a senhora Ministra disse há pouco que eles já não procuram o Alto Comissariado para as Migrações. E porquê é que eles não procuram, Sra. Ministra? Tem que se interrogar disto. Não procuram porque nós criámos condições, foram criadas condições para a tal lei de mobilidade da CPLP, para eles poderem andar por todo o lado e têm em Portugal uma porta de entrada para a Europa. Quando dizem que eles vêm para Portugal e vêm trabalhar para Portugal, estão cá 2 meses e vão para a Europa, que é o que eles querem. Esta é a grande realidade, porque Portugal não cumpriu a sua missão. O Estado português falhou. Portanto, Sra. Ministra, as perguntas que eu lhe faço são estas. Como é que entraram em Portugal? Por onde? O que é que fez o CEF? E como é que vêm as pessoas sem contrato de trabalho, sem nada? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares para responder. Sra. Ministra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto. Primeira questão. A nova lei de estrangeiros entra em vigor no próximo domingo, dia 30. Não tem nada a ver com o fluxo migratório que estamos a receber e acho que é importante que o Sr. Deputado, que está nesta casa, o saiba. Em segundo lugar, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Ainda bem que a Sra. Secretária de Estado não se demite. Sabe porquê? Porque é a Sra. Secretária de Estado que todos os dias está a tentar encontrar soluções com as autarquias, com a sociedade civil, com o Alto Comissariado para as Migrações, com as várias áreas governativas, para que estes cidadãos não continuem à mercê de redes e não continuem a dormir na rua. E aquilo que eu esperava que o Sr. Deputado pudesse aqui ter dito, mas que não disse, é que condena aqueles que fazem parte dessas redes e que iludem as pessoas e que trazem as pessoas da miséria mais miséria para juntar ainda a mais miséria. E um Estado decente como o nosso não pode deixar que as pessoas continuem a dormir na rua e é por isso que todos nós temos que fazer um esforço para que aqueles que aqui chegam sejam e possam ser integrados. E é por isso que hoje já 161 destas pessoas estão integradas no mercado de trabalho, 585 já estão em habitação digna. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda do uso da palavra, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito obrigado também pelas suas respostas. Claro que condenamos. A Sra. Ministra sabe, obviamente, que nós condenamos todas as redes de tráfico humano. Sabe disso, sabe que é verdade, até porque é uma mulher inteligente e sabe que é verdade que nós condenamos isso. Agora, é curioso, quando se fala em dignidade humana. A Sra. Ministra acha que estarem um grupo de 26 timorenses num anexo de uma casa em Serpa, acha que é dignidade humana? Dos 26 timorenses que lá estão, 4 deles são mulheres. Acha que é dignidade humana? É isto que nós temos que precaver. Ou seja, mais grave, a Sra. Ministra disse uma coisa muito grave. Se a lei só entra em vigor no próximo domingo, então mais grave ainda. Então como é que os timorenses entraram em Portugal? Então tem que responder como é que entraram em Portugal.
Porque então isto é muito mais grave. Ou seja, nós estamos aqui com uma situação que, se a lei já estivesse em vigor, era uma coisa. Mas como a lei não está em vigor, então explique-nos, Sra. Ministra, como é que os timorenses entraram em Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto, desde 2015 existe um acordo entre a União Europeia, os países todos da União Europeia e Timor-Leste, que permite que qualquer cidadão da União Europeia, de qualquer país da União Europeia e qualquer cidadão timorense possa entrar pelo período de 90 dias sem necessidade de recorrer a visto. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Ministra, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que há timorenses no distrito de Beja que estão cá há muito mais do que 90 dias. E estão há muito mais, muito mal, e muito mais nepaleses e cidadãos do Bangladesh, etc. Poderia enumerar aqui, se calhar, dezenas de nacionalidades. Nem o Governo, se calhar, sabe, porque não controla isso e devia controlar. Essa é que é a missão desta Secretaria de Estado. Mas é curioso ver como é que Timor-Leste vê esta situação. Mário Alcatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária de Timor-Leste, independente, Fretilin, que coordena a plataforma que sustenta o governo timorense, diz o seguinte: deve travar esta onda de procura de vida fora do país enquanto não houver um acordo de alto nível entre governos para acomodar isto. Portanto, está já a condenar o governo português. E depois diz mais: a mobilidade apenas não resolve, porque quando os timorenses chegam a Portugal, como é que podem ficar? Como se acomodam? Como ficam em condições legais para procurar emprego? Esta é a grande pergunta. É Timor que está a perguntar isto, não o Chega. O fundamental é suspender a vinda deles, dos timorenses agora. É Mário Alcatiri que diz, não sou eu. Está aqui escrito. Isto foi a 28/10. Portanto, 28/10 foi hoje. Portanto, esta notícia não tem anos, não tem meses, não tem 90 dias. Foi hoje. Portanto, é isto que se tem que resolver. E mais. Vou ler aqui outra notícia, que é do dia também de hoje, que diz o seguinte: regressaram a Portugal, oriundos do Reino Unido, 443 timorenses, considerados inadmissíveis por não disporem de documentos, nomeadamente visto, do qual não precisam para entrar em Portugal. Ou seja, o Reino Unido manda-os embora, mas cá estamos nós, os portugueses, para os receber de braços abertos. Para os meter aonde? Na rua, debaixo da ponte? É aí que nós queremos os timorenses? Não. Queremos os timorenses a trabalhar, como queremos que os portugueses trabalhem, como queremos que os imigrantes trabalhem. Agora, temos que dar condições. E não é dar dinheiro, é dar trabalho, que isso é que é o mais importante, Sr. Ministro.